Há algumas décadas, Santarém era bem menor do que é hoje. Mas, como dizia o poeta Paulo Rodrigues dos Santos, já funcionava como uma espécie de cabeça de ponte entre Belém e Manaus. E, portanto, tinha uma economia fortalecida em comparação às outras cidades do Baixo Amazonas. O senhor pode descrever exatamente como era a aparência da frente da cidade, do centro comercial de Santarém nessa época? O centro comercial de Santarém, na década de 80, se resumia na rua Lameira Bittencourt. Esse era o centro nevrálgico do comércio de Santarém. De repente, começou a migrar para outras regiões, mesmo porque a cidade já precisava de um novo centro. Hoje, a grande maioria do comércio de Santarém continua sendo as cidades vizinhas, mas naquela época era mais intenso a presença das cidades vizinhas, ela era muito mais importante. Na paisagem de Santarém, o que mais chamava a atenção de Élcio eram as praias que embelezavam a frente da cidade no passado. Ali na frente da cidade, a paisagem de Santarém ela era bem diferente da atual? Com toda certeza. Essa parte mudou muito. Santarém, por exemplo, até a década de 70, Santarém, o Cais de Arrimo de Santarém só ia até a velha usina de luz. Naquele período, antes do desenvolvimento aí, Santarém tinha a frente da cidade como um balneário. Era comum todo mundo descer para... Era uma grande praia. A grande praia, mesmo porque não havia poluição. Dica Frazão, com 94 anos, lembra-se de uma Santarém ainda muito pacata. Ela lamenta que não existam mais a Fortaleza, localizada onde é a Praça do Mirante, e o Castelo, onde funcionava um hotel no meio do rio Tapajós. O forte de Santarém era aqui em cima, chamava-se Fortaleza. E eu morei lá. Uns 4 anos eu morei lá naquelas... onde hoje está construindo o prédio, Castelo. Era um prédio construído ainda pelos escravos, tá? Na época dos portugueses. Esse castelo ficava dentro do rio Tapajós. Ali na frente, como onde está a Receita Federal, e o castelo não. O castelo ficava totalmente dentro do rio. Aquele enorme prédio. Embaixo era uma loja que se chamava a loja do Passa-Bala. Era ele o proprietário da loja. Em cima do castelo era cheio de portinha e janelas, lá era hotel. O artista Laurimar Leal lembra das brincadeiras de criança no passado e traz à memória um estilo musical típico do oeste do Pará, o marambiré. Aqui em Santarém, a questão musical nós tínhamos compositores, tipo Seu Isoca, o Wilde Dias da Fonseca, Zé Agostinho, essa coisa toda. Mas nós tínhamos uma segunda linha. Hoje em dia não se fala no nome dele. E, no entanto, ele fez uma música que é muito cantada aqui em Santarém. O Emir Benergui botou a letra, porque era um marambiré, lá de Alter do Chão, que ele fez quando ele fazia as músicas para a barca, para o cruzador Tupi. O nome dele, desta pessoa, é Luciano Santos. Uma das músicas que todo mundo conhece quase em Santarém é assim. Minha terra tem patixoli, que perfumo área cunhantã. Eis aí porque te quero bem, flor do Tapajós, ó Santarém. A coroa de areia na frente da cidade de Vera Paz estão muito vivas nas lembranças de quem teve a oportunidade de visitá-las. Nesses lugares faziam-se bastante piracaias. Nós tínhamos também a coroa de areia, né? Que é aquela música que é do Vilmar Fonseca, Canção da Minha Saudade. Como ele diz, nunca vi praias tão boas como aquela da coroa da cidade onde eu nasci, do torrão onde eu nasci. É verdade. A coroa de areia também desapareceu, não tem mais. Como era essa coroa, onde ela ficava? Ela ficava ali, passando aquela rua que chama para lá, a 2 de junho. Ela ficava justamente na frente da 2 de junho. Quando chegava no verão, o rio secava e parecia uma estrada assim de areia, a pessoa subia, ia parar. A coroa de areia aparecia, era um mundo de praia lá em cima. Aí as pessoas entravam de carro para lá,
Passava o dia, fazer piracaia, fazer tudo lá em cima. Fale um pouco sobre a Praia da Vera Paz. O que significava a Vera Paz para os santarenos nessa época? Mas a Praia da Vera Paz era uma praia, vamos dizer, o point das praias de Santarém. Inclusive, vendo algumas informações históricas, bem do passado, do início do século, existia na Vera Paz uma casa de veraneio de uma das pessoas, até uma autoridade da cidade. E lá, então, eram os pontos de reuniões de fim de semana, de lazer. E apesar de que a Ponta da Maria José, do Arariá, eram também muito preferidas, mas era muito difícil se alcançar lá. Até meados dos anos 70, Santarém ia até a Avenida Borges Leal. Quantas vezes nós já não ouvimos isso dos mais antigos que moram aqui, não é verdade? Aos poucos, a cidade foi tomando a forma que tem hoje. E mudou principalmente no que diz respeito à segurança pública e ao trânsito. Assim você tinha mais uma tranquilidade. Hoje a situação está muito complicada, você tem medo de andar, tem horários que você não dá, de madrugada, olha, quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo, é um problema muito sério a madrugada em Santarém. E assim, a Pérola do Tapajós mudou e continua mudando. Cresceu, modernizou-se, mas não perdeu a sua simplicidade. Neste aniversário, deixamos a nossa homenagem às lembranças de uma Santarém que não volta mais e que sempre vai deixar saudades.